Meu nome é Flávia Souza dos Santos. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr. Inicialmente, a gente precisa conhecer quem é Niels Bohr e entender toda a trajetória. Físico, dinamarquês, nascido em 1885, trabalhou com Thomson, foi assistente de Rutherford, professor da universidade durante 2 anos, recebeu o prêmio Nobel em 1922. Em 1940, com a invasão das forças alemãs na Dinamarca, ele vai exilado para a Suécia e ajuda vários cientistas judeus que eram perseguidos por Hitler. Anos depois, ele viaja para os Estados Unidos e ele é convidado a ser consultor em um projeto denominado Projeto Manhattan, onde eles estavam canalizando vários esforços para a construção da bomba atômica. Inicialmente, Bohr começa a fazer parte do projeto por meio de conter a expansão nazista. Era o primeiro objetivo dele, era a criação da bomba atômica para conter toda a tirania de que ele foi vítima também. No entanto, ele, depois de vários estudos e alguns anos, ele começa a entender que o perigo e a gravidade da situação, da construção dessa bomba, era muito maior do que ele pensava. Fazendo isso e pensando dessa forma, ele começa então a ir de encontro ao projeto e sai. Ele abandona o projeto e começa a fazer algumas visitas, a entrar em contato com alguns líderes mundiais da Inglaterra, dos Estados Unidos, apelando para que não levasse adiante esse projeto. Infelizmente não foi ouvido, tanto que em 1945 a primeira bomba atômica destruiu a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Logo depois, Bohr volta para a Dinamarca e começa a trabalhar nessas questões contra a construção de bomba atômica. Por causa disso e por causa desse trabalho, ele recebe o Prêmio Átomos da Paz em 1957. Em 1962, ele falece na Dinamarca, vítima de trombose. O que gerou a pesquisa de Bohr em relação ao modelo atômico de Rutherford foi a inquietação que ele tinha em relação à estabilidade do átomo. Que ele começa a perceber que todas as vezes que o átomo recebia uma corrente elétrica, havia emissão de luz. Então ele começa a aprimorar e tenta preencher essa lacuna que existia na teoria atômica de Rutherford. Então ele promove vários experimentos que mostravam essas falhas e ele propõe um novo modelo. E ele percebe então que os elétrons giram ao redor do núcleo, eles não giram ao acaso. Eles giravam em uma órbita. E todas as vezes que ele recebia uma carga eletromagnética, os elétrons saltavam de uma órbita para outra, o que resultava nesses feixes de luz que eventualmente acontecia durante os experimentos. Com os experimentos de Bohr, nós obtemos 4 princípios básicos, que é a quantização da energia atômica, quando cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia. Os estados estacionários, ao emitir energia, o elétron salta de uma órbita mais distante do núcleo. Só que inicialmente eles estão presentes em órbitas pré-determinadas. Eles estacionam nessas órbitas. Agora, quando ele consome energia, o nível de energia do elétron aumenta, e quando diminui quando ele produz energia, que é o que ele chama de fóton. Os níveis de energia ou camadas eletrônicas, eles têm um número determinado e são designados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Esse desenho mostra claramente o modelo atômico de Bohr. No núcleo do átomo nós temos prótons e nêutrons, e os elétrons se organizam na eletrosfera em forma de camada. Eles são distribuídos ao redor do núcleo. Existem 7 camadas eletrônicas, representadas pelas letras maiúsculas que nós já vimos, K, L, M, N, O, P e Q. E à medida que vai se afastando do núcleo, aumenta a energia dos elétrons. E os elétrons estão estacionados nessas camadas, que constitui primeiro, segundo até o 7º nível de energia, respectivamente. Aqui nós vemos
a emissão ou perda de energia por um elétron. No primeiro desenho, nós percebemos a aquisição de energia pelo elétron. Ele recebe energia e, a partir daí, ele salta de uma camada para outra. Assim que ele perde energia, ele retorna à órbita original, sabendo que os elétrons eles giram ao redor do núcleo, nessas órbitas circulares definidas, de forma espontânea. Ele não emite e nem irradia energia. Quando ele passa a receber, aí sim que ele sai de uma camada para outra. Ou se ele perde, ele retorna à órbita original. Uma das contribuições de Bohr para o estudo do átomo foi o modelo planetário que ele desenvolveu, que ele defendeu, e as ideias de quantização do campo eletromagnético. Além disso, lógico que sabemos que a evolução do átomo, o conhecimento sobre o átomo, não terminou agora, mas um passo importante foi dado por Bohr quando ele apresenta essas duas ideias, e a partir daí outras pesquisas foram e serão realizadas ainda, mas o pontapé inicial para entender a estrutura atômica foi realmente de Bohr. Inicia-se com Bohr, não abrindo mão dos outros modelos, que a gente vai aprendendo em cada modelo alguma coisa para se acrescentar, e a partir desses modelos anteriores é que os outros vão surgindo, e a contribuição maior de Bohr foi realmente esse estudo de perceber o átomo como um modelo planetário, a quantização do campo eletromagnético, e a partir daí todos os outros estudos foram sendo desenvolvidos. E assim a gente encerra a nossa apresentação sobre os modelos atômicos existentes. Olá, meu nome é Adriana. O tema da apresentação é Modelos Atômicos, que foi solicitado pela professora Julieta Rangel. O grupo é composto por Adriana Oliveira, Paulo Rocha e Flávia dos Santos. Somos da Universidade Estadual de Santa Cruz, do curso de Biologia EAD do Polo de Ilhéus. Quando se fala de modelos atômicos, tem que se atentar para onde surgiu a sua discussão. A discussão se deu na Grécia Antiga, através dos filósofos gregos. Entre eles estavam Aristóteles, e que eles buscavam explicar a origem fundamental da matéria. Então, para ele, a matéria era composta por elementos fundamentais, que poderia ser o ar, a água, a terra ou o fogo. Mas com o passar dos anos, os pesquisadores, os pensadores, eles chegaram a um consenso que não cabia mais essa explicação. E foi criado as leis ponderais da matéria, e que entre uma das leis está a lei da conservação da massa, proposta por Lavoisier em 1789, em que ele fala que numa reação química, a soma das massas do reagente é sempre igual à soma das massas dos produtos da reação. É aquela lei que a gente conhece, que na natureza nada se cria e nada se perde, apenas se transforma. Outra lei foi proposta por Proust em 1799, que é a lei das proporções definida, em que ele fala que uma determinada substância, qualquer que seja a sua origem, é sempre formada pelos elementos químicos combinados na mesma proporção de massa. Outra lei que foi proposta foi a lei de Dalton, em 1808, que é a lei das proporções múltiplas, em que ele fala que quando dois elementos químicos formam vários compostos, fixando-se a massa de um dos elementos, o outro elemento varia numa proporção de números inteiros e pequenos. Essas leis ponderais na matéria foram base para a primeira criação do primeiro modelo atômico, que é o modelo
de Dalton, que foi proposto em 1803, em que ele fala que o átomo é uma partícula indestrutível, mantendo-se massa e dimensão inalterável, sendo então indivisível, não podendo ser criado nem destruído. O modelo de Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar, que é tido por ele como o átomo é uma esfera indivisível, maciça e maciça. O modelo de Dalton tem alguns postulados em que ele fala que todos os átomos de um elemento são idênticos. Os átomos têm elementos diferentes, têm massas diferentes. Em um composto, utiliza a combinação específica dos átomos de um elemento. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, porém, trocam de parceiro para produzir novas substâncias. Podemos ver que esses postulados do modelo atômico de Dalton, ele utiliza também as leis ponderais da matéria, que foram a sua base, mas também podemos observar que o modelo de Dalton ele tem alguns erros, e que o átomo não seria indivisível. E outro fato é que átomos de elemento ele podem ser características diferentes, como a sua massa, que são denominados de isótopos. Em 1897 foi proposto o modelo atômico de Thomson. Podemos salientar que o modelo de Dalton não foi um modelo experimental, mas sim empírico. Já o modelo de Thomson foi um modelo experimental em que ele vai utilizar as descargas elétricas, em que um tubo catódico, através da descarga elétrica, ele pode observar que o feixe de luz há uma atração pelo polo positivo. Então ele propôs que o átomo teria assim uma subdivisão, e que essa subdivisão seria composto pela carga negativa, que então para ele o átomo é uma esfera carregada positivamente, uniformemente espalhada, envolvida por cargas negativas, que seriam um elétron. Estes elétrons poderiam se mover através da esfera. Então, para Thomson, o átomo seria o quê? Uma esfera de carga positiva, que seria composta por carga negativa, que ele denominou elétron. Então, uma falha do modelo de Thomson é como se daria a estabilidade eletrostática, porque haveria atração da carga positiva e negativa. Isso ele não conseguiu explicar, mas ele também falou que os elétrons poderiam se moveria através do átomo. Boa tarde, meu nome é Paulo Sérgio Campos Rocha, do curso de Biologia do Polo de Ilhéus da Universidade Estadual de Santa Cruz. Vou apresentar o modelo atômico de Rutherford de 1909. Rutherford cria que o átomo era todo feito na maior parte de espaços vazios, contendo um pequeno núcleo carregado positivamente, e ao redor deste núcleo as partículas carregadas negativamente, os elétrons. Logo em seguida surgiu uma grande dúvida. O que impedia estes elétrons carregados negativamente de se chocarem com as partículas positivas e causar um grande colapso? E isso levou a um outro cientista a identificar